prof, que saudade! Então, prof, eu vou começar dizendo por que me motivou e acabou que tu entrou nessa história junto, né? Desse meu primeiro que foi um TCC e depois um artigo meu contigo e com a Natália Porto. Eu vou contar um pouquinho a história, por que eu resolvi fazer. E depois a gente começa a conversar sobre isso. Quando tu quiser me intervir, pode intervir, tá bom? Tá ótimo, tá ótimo. Eu vi que a Nath tá aí também, né? A Nath depois Tá vai aí. nos ouvir aí. Uhum. Prof, tu tá na URGS agora, né? Tô na URGS. Bom, então assim, ó, gente, para quem não sabe, eu me formei em Educação Física, licenciatura na plena, lá na PUC. Na época, a Aline trabalhava, era minha orientadora lá, trabalhava com todas as cadeiras relacionadas à dança e outras mais, né? E eu já vinha trabalhando com a dança jazz fazia um tempo já. Isso foi lá em 2008 que aconteceu essa pesquisa, né? Essa primeira pesquisa. Eu já trabalhava com a dança jazz há um tempo e o que eu sentia, como eu não tive nenhum, assim, eu não fiz escola nenhuma de jazz, eu não tive um professor de jazz, eu fiz vários cursos livres e tentei estudar muito por materiais, né? E o que eu me dei conta? No mundo, a gente tem pouco material. Jazz no Brasil, menos ainda. Imagina no Rio Grande do Sul e Porto Alegre, né? E esse anseio de querer saber, porque afinal de contas tu tem que saber a história da dança que tu tá dando, os precursores dela, quem fez ela acontecer hoje em dia, né? E me angustiava não saber o que acontecia com a dança jazz aqui em Porto Alegre. Então, a gente não tinha nada na época mesmo de material nisso, né? A gente foi até as primeiras que conseguimos aí formular um material bibliográfico para que ficasse registrado um pouco da história da dança jazz. E por isso, por ter pouco material, ter uma escassez muito grande de material relacionado à área da dança jazz na literatura, que me motivou a fazer esse meu TCC de finalização do curso da graduação, que foi então sobre a história da dança jazz em Porto Alegre, a origem e sua evolução. Como é que a gente fez esse trabalho? A gente elaborou uma pesquisa semi-estruturada, né, prof? Tu lembra disso? Eu estava olhando aqui o material e claro que já faz um certo tempo, né, Carol? 2008, É. parece que foi ontem, mas não foi tão ontem assim. Mas depois a gente teve a oportunidade de revisitar esse material quando eu entrei na URGS, que foi no ano de 2010, 2011, eu acho que daí eu procurei a Nath estudava Educação Física na URGS, e aí a gente falou, vamos falar com a Carol, vamos revisitar. E agora, recentemente, eu revisitei esse artigo para uma disciplina que eu estou dando lá na URGS, porque ele acaba sendo, como tu falaste, assim, uma referência também para as publicações no jazz no Brasil e aqui também, né? Assim, porque a gente não tem mesmo muito material publicado sobre isso. Então, a gente sempre acaba revisitando, assim, né? E a metodologia que tu escolheste utilizar, que foram entrevistas, é uma metodologia, assim, vamos dizer, bastante utilizada para se fazer trabalhos históricos e não é muito a linha de pesquisa que eu atuo atualmente, mas volta e meia dou umas revisitadas, assim. Então, acho que tu pode contar aí um pouquinho sobre essa tua metodologia, né? Enfim, e também não é muito comum um aluno de graduação, assim, fazer o que tu fizeste. Eu acho que tu já tinhas uma maturidade maior, assim, no sentido até que tu tinhas feito um pedaço de uma outra graduação e depois trocaste para educação física. Então, tivesse assim um comprometimento de um TCC que não é qualquer aluno que tem, né? E também por isso acabou gerando um trabalho mais maduro. Tu já atuavas com a área, tu já eras do jazz, então tu tinha toda uma maturidade nesse sentido, né? Então, o teu TCC foi um TCC, assim, vamos dizer, que gerou esses frutos todos aí, né? Mas sim, lembro, assim, eu te orientando e toda aquela coisa, mas algumas lembranças boas, né?
É isso que eu ia dizer, porque acabou que foi uma entrevista estruturada, né? A gente tinha algumas perguntas para fazer. Tem até os entrevistados aí, eu tô vendo a Laura Nikolaevs, que entrou. Obrigada, Laura, coisa mais querida. E a gente escolheu, pela minha vivência tua, os nomes que a gente imaginava, porque tu também é da área da dança jazz, né? Super atuante aí. E a gente escolheu os nomes que a gente achava que poderiam nos levar aos precursores e nos ajudar a contar. Olha a Su aí, querida, Su, também um dos meus entrevistados. Oi, Su, oi, Naura. E aí a gente acabou que, na verdade, essa entrevista, essas perguntas quadradinhas, né, para um trabalho acadêmico, virou uma conversa super gostosa com todos. E que contaram coisas assim que eu, que era mais nova que eles, ficava passando um filme na minha cabeça tentando imaginar como é que era. Então foi muito legal mesmo. Eu vou até dizer assim, a gente fez a entrevista com a Nete Lubisco, a Suzana Dávila, a Denise Câncaro, a Laura Nikolaevski, o Aldo Gonçalves, a Isabel Viladino e a Fernanda Sessanheim. São os nossos escolhidos, assim, que levou a gente a desenhar essa história aí da dança jazz em Porto Alegre, né? Sim, sim. Eu acho que assim, essas pessoas todas e as que estão aqui, eu sei que tu tem alunos jovens, né? E às vezes esses alunos de agora, que o jazz ele se popularizou muito nos últimos anos, né? Assim, eu acho que no ano 2000, basicamente, depois ali no teu artigo fala isso, né? Que o jazz se popularizou muito ali pelos anos final dos anos 80, anos 90, começou a se popularizar muito jazz e a crescer muito jazz. E então essas pessoas que a gente escolheu foram pessoas que acabaram participando dessa história viva, vamos dizer assim, né? Construíram também essa história do jazz em Porto Alegre. Tu também participaste um pouco dessa construção, apesar de tu ser um pouco mais nova, também de uma geração, né? Depois acho que a gente vai falar um pouco das gerações aí do teu artigo, para quem está escutando, falar um pouquinho dessas gerações que ajudaram a divulgar o jazz. Mas essas pessoas que a gente entrevistou, elas tinham feito parte dessa história, né? E isso é legal também, que nem tu diz, quando tu vais conversar com alguém que fez parte da história, que lembra dos momentos, que viveu aqueles momentos, né? Que conta a história vivida mesmo, né? Então, porque às vezes quando a pessoa já foi, quando já passou muito tempo daquela história, às vezes a gente não consegue resgatar alguns detalhes, né? Então essas pessoas nos ajudaram bastante, assim, porque elas ainda estão atuantes no jazz hoje em dia, ainda colaborando, né? Mas fizeram parte de uma geração assim que viveu o surgimento mesmo do jazz em Porto Alegre. Então foi muito legal isso, assim, essa escolha. A pesquisa ela tem que se dar um pouco nisso, assim, né? De escolher pessoas que são pontuais para contar aquela história que a gente quer saber, né? Então, e aí a gente chegou a algumas conclusões, né, prof? Primeiro que o jazz aqui em Porto Alegre entrou lá por 1975, 1976, teve bastante influência, assim como no Brasil, das aberturas de novelas, né, dos filmes. Eu me lembro que eu só dancei balé a vida toda, eu caí no jazz porque minhas alunas queriam que eu desse jazz, sabe? Eu não sabia nada disso, mas eu me lembro, daí conversando com essas pessoas, o que me fez relembrar? Que primeiro o filme Flashdance foi assim, eu decorava, botava o esparadrapo no dedinho e ficava lá, pequenininha ainda fazendo, né? Escondida da minha prof de balé, porque ela não podia saber que eu dançava esse tipo de coisa. E depois eu me lembro também, que depois a gente vai falar sobre Suzana, o Transforma. Eu no prêmio Sojipa para dança, muito antigamente, me preparando para participar pelo balé clássico, dava uma fugidinha para ver o Transforma dançar. E que era uma coisa assim, na época, né? Era uma coisa completamente inovadora, que me dava aquela coisa, eu também quero dançar isso, né? Mas no fim eu nunca fiz, fui fazer mais tarde. Mas então acaba que o jazz veio por abertura de novela, né? Acho que a Baila Comigo, né? Que tá aqui no artigo, eles falam bastante. Outro filme que eles falam bastante agora é o All the Jazz,
né, que inspirou bastante a Fernanda Sessanheim também, ela falou bastante. A Anete também falou bastante dessas influências desses filmes e novelas. Tem também, né, Carol, tem ali se fala um pouco do filme Grease, né, Embalos de Sábado à Noite, que todo esse movimento, assim, os filmes de Hollywood sempre influenciaram muito a dança, né, eles ditaram sempre muitas modas, assim, os filmes americanos, né, e aí os Embalos de Sábado à Noite, assim, foi um filme bem marcante, de John Travolta, todo um movimento, assim, que se iniciou ali nos anos 80 e a Globo com essa novela, que era a Beth Faria, que fazia a novela, ela ia para uma academia e ela usava, né, naquela época, uma que não era bem uma bandana, né, uma tira na cabeça, polaina. Então, toda assim, Jane Fonda foi muito importante assim para todo um movimento de surgimento de novas formas, né, que na verdade nos Estados Unidos essa dança já vinha sendo desenvolvida há um certo tempo, e aqui no Brasil acaba chegando através de pessoas que saíram do Brasil para estudar essa dança, né, e trouxeram para cá, e algumas pessoas internacionais que vieram para cá trazer também essa dança e dar curso. Porto Alegre sempre foi muito tradicional, tanto que tu tens uma geração abaixo da minha, aí, talvez de idade, e eu também, eu no tempo que eu fui fazer dança em Porto Alegre, quando tu foste fazer dança em Porto Alegre, a gente não tinha essa possibilidade de fazer outra dança que não fosse balé, né? O balé sempre foi muito tradicional aqui em Porto Alegre, né? E só lá pelos anos 70 que se começou, então, que veio a Eneida, que trouxe a técnica Luigi, né, que foi para os Estados Unidos, que depois veio outras professoras aí que tu vais nomear, talvez a Suzette, né, e aí que a gente começou a ter contato. Então, assim, eu mesma, Aline, que já estou na faixa etária dos 50 anos, fui começar a dançar jazz depois, né, fui começar a dançar jazz com 18 anos, quando eu entrei pro Fênix, então, que eu conheci a Anete, que eu conheci o Edson, né? A Laura tá falando ali do Lenny Dale, que foi um dos precursores do jazz no Brasil. Então, essas pessoas que trouxeram, né, o jazz para cá, foi aí que a gente começou a conhecer. Então, tiveram um papel muito importante. Então, nós fazemos parte de uma geração, assim, que era muito do balé. Hoje, as crianças, os adolescentes, os adultos, eles podem escolher a dança que eles querem, né? Dança de salão, jazz, dança urbana, K-pop, tem tanta vertente, né, assim, de danças hoje, mas era muito só balé, né? Então, tu falaste aí da Eneida, né? Na verdade, as precursoras, depois eu quero que tu conte mais sobre o Grupo Fênix, que eu acho maravilhosa a história, também é uma coisa que eu gosto de relembrar muito, e tu dançou com eles, né? Todo mundo também esperava vir o Grupo Fênix, era uma coisa muito legal. Mas falando de precursores, tanto a Anete, quanto a Laura, quanto a Denise, quanto a Su, que são de uma geração que depois a gente vai denominar que é a primeira geração que a gente fala, né, do jazz, colocaram a Suzette Otto como a precursora, né, como a que mexeu com a dança jazz, além da Eneida. A Eneida foi menos citada na nossa entrevista, mas a Anete, todas elas dessa geração falaram. E o que eu me lembro, nessa época, assim, que eu fiz em 2008, faz tempo, mas eu me lembro de eu ir num café entrevistar a Anete, que eu não conhecia ela tão bem quanto eu conheço hoje, né? E ela falou, me deixou tonta. Mas o mais legal que ela contou da Suzette Otto, assim, que eu fiquei até imaginando que ela tinha aqui a Danesh, era a academia dela que ela abriu, né? Ela foi para fora estudar em Nova York, Estados Unidos, e voltou para trazer o jazz aqui para Porto Alegre. E tinha uma casa na Protásio aqui, um prédio que era preto, todo preto. Daí eu já fiquei pensando nisso, né? Hoje em dia meu estúdio é preto por fora, mas é super normal isso hoje em dia. Mas na época, né? Tu imagina a Suzette trazer para cá, pintar um prédio todo de preto, e que aquelas aulas eram lotadas, as aulas dela, era febre, né? 40 pessoas por aula, aquele povo suado. Então, eu sim.
Acho que essa Sim, escola. eu como faço parte dessa geração, eu lembro bem da Danete, eu não tive, assim como eu te disse, eu sempre fui muito do balé e dançava numa escola que eu amava, que eu adorava, então, assim, eu era muito apegada àquela escola, mas eu tinha amigas que dançaram com a Suzette, eu tive amigas, eu tive sempre os espetáculos, eu assisti um espetáculo da Suzette Otto no antigo teatro. Ai, meu Deus, ficava ali na Benjamin, por ali, era um teatro, acho que chamava Teatro Presidente, o nome daquele teatro, nem existe mais, depois virou uma igreja e aquilo ali, enfim, mas assim, era um espetáculo super inovador, assim, né, coisas que a gente, ela era muito inovadora, ela era muito pra frente, assim, do tempo dela, ela não atua mais com dança hoje, que eu Ela tá em saiba, né? Ela mora em Santa Catarina, que eu saiba, e a NET também sempre menciona a Marília, que foi uma professora que ela fez aula, que é amiga da NET hoje nas redes sociais, que eu acho que também está morando em Santa Catarina, mas que também eu acho que não atua mais com a dança, que foi uma pessoa importante, que a NET começou a fazer aula, depois a Marília deu aula na Dona Tony, lá na Cristóvão Colombo, né, onde era a escola da Dona Tony. Depois a NET começou a dançar com a Jussara Miranda e tal. Mas a Eneida ainda está por aí, né? E a Eneida, hoje, já com seus 70 e muitos anos, né? Ela não atua mais com dança, mas foi uma bailarina também muito importante, né? A Suzana botou ali, ela fez aula com a Marília, né? E a Eneida tinha ainda, até uns anos atrás, as fitas cassetes com a voz do Luigi dando aula, né? Então a Eneida, eu fiz uma aula com a Eneida, assim, vamos dizer, talvez há uns 10, 8 anos atrás. Ela botou a fita cassete, que ela transformou para CD, e é o Luigi falando, né? Aquela técnica jazz super assim, base mesmo, né? Do início do jazz ali, com aquela mistura um pouco do moderno, e aquele característica bem do Luigi, as caminhadas de Luigi, né? Então, assim, é um material muito legal que a Eneida tinha, mas que ela não. Hoje ela é instrutora de Pilates, ela não trabalha mais com isso, mas a questão do trabalho do Luigi, o quanto também influenciou e quanto é também legal, talvez, para os teus alunos, para as pessoas que hoje fazem aula de jazz, um dia talvez ver os vídeos. Hoje a internet tem muito isso, né? Tu vai lá e tu coloca aquecimento de Luigi. Vai aparecer porque eu já fiz essa pesquisa e a gente vai conseguir ver ali os movimentos, né? Mas no tempo que a gente vinha, a gente não tinha muito internet, né, Carol? Então, assim, a gente acabava tendo que ter acesso a essas coisas, fita cassete, que eles nem sabem o que é. Na época era muito assim, VHS, né? Então, mas a Eneida teve um papel bem importante, porque ela tinha uma escola, chamava-se Mondreia, né? Que está citada aí no teu artigo, né? E a Suzana, a Suzette Otto, super inovadora. Então, tiveram algumas pessoas que estão aí, a Suzana, a Laura, fizeram aula com essas pessoas, né? Tiveram a oportunidade de fazer aula com essas pessoas. Eu já peguei uma parte assim que eu já comecei a fazer aula com a Nete e com o Edson. Eu saí do balé quando já estava assim, o jazz já tinha surgido em Porto Alegre há 10 anos, basicamente. Eu fui pro jazz bem depois desse boom todo aí, né? Tu fez parte, então, porque no nosso trabalho a gente conclui que a primeira geração aqui de Porto Alegre, então, foi a Eneida e a Suzette, né? As precursoras. Aí vem a segunda geração, que a gente está conversando agora, que é a Suzana Dávila, que está aí hoje em dia, até hoje, com a sua escola. A Anete Lubisco, que também está super ainda presente. Eu não sei como é que ela tá. Bom, não sei como é que ela tá de aulas, ainda mais agora na pandemia, né? Mas eu sei que ela estava bem na área acadêmica, né? E o Edson. O Edson, até é uma pena não ter conversado com ele, porque eu acho que ele é a história do jazz, né? Devia ter tanta coisa para nos contar, né? Acrescentar mais. Sim. E aí foi aí que tu fez a aula, né? Eu fiz aula com esse pessoal e assim, tiveram algumas academias que estão citadas no teu artigo aí, né? A Laura que citou, né, que o Lenny Dale veio e tal. Então, a mudança trazia muita gente para cursos. O Dionio, querido, né, ainda mantém academia, ainda tem academia mudança, mas uma época muito importante. A Eva Chu deu aula lá, muitos assim, a escola também da Lenita foi uma escola que as meninas
elas fizeram muitos cursos fora, né? Enfim, a Laura hoje atuou um tempo na Lenita, agora depois, não sei se ela está agora, onde que ela está atuando, mas a escola da Lenita foi importante, a escola da Salma Chemali. Teve uma época que as escolas que não eram tão, que vamos dizer assim, eram tradicionais no balé, começaram também a trazer coisas de dança moderna, dança contemporânea, e eu acabei, assim, que eu me lembro que eu estava meio prestes, o meu corpo... Apesar de eu ter dançado muito balé desde pequena, desde os meus 7 anos eu fiz balé e depois fui pro Fênix com 18, o meu corpo não era um corpo de balé, não era um corpo feito pro balé, assim, da minha perspectiva, né? E aí eu tava meio a ponto de largar a dança, assim, e acabei fazendo uma audição no Fênix, que naquela época a gente ficava sabendo das coisas por jornal, né? Era muito jornal que a gente ficava sabendo, e aí eu vi uma audição, falei, eu vou lá fazer essa audição, vou ver e tal, porque o Fênix também era um grupo muito, vamos dizer assim, o Terra foi um grupo muito inovador, com Valério Césio, onde dançou a Eneida Dreyer, onde dançou alguns bailarinos, assim, enfim, era um grupo muito inovador em Porto Alegre na época, e o Fênix depois também passou a ser esse grupo inovador, né? Com coreógrafos... com coreógrafos novos, assim, Jussara Miranda, enfim, outros coreógrafos, né? E aí eu fui fazer audição lá no Fênix e acabei passando, e acabei, então, conhecendo, fazendo aula com 18 anos já. Eu passei na audição do Fênix em 88. Em 88 foi quando eu entrei no Fênix. Então... ali que eu comecei a fazer aula de dança moderna, dança contemporânea, jazz com o Edson e com a Nete, né? A Suzana frequentava muito ali também a escola da Dona Tony, a gente se conheceu naquela época, a Suzana Dávila, né? A Laura eu já conhecia porque a Regina... A Nete de cabelo vermelho, né? Tops, dançando, eu vi fotos, fiquei incrédula quando ela me mostrou. Sim, a Nete, ela ditava a moda da roupa, né, Carol? Ela ditava a moda da... usar aqueles tops. Aí ela usava, a gente usava umas calças, também umas calças de plástico, assim, umas coisas meio plásticas, meio cintura alta, um elástico. A gente tinha um jeito de se vestir, assim, muito, né? Eu deixei meu cabelão compridão, a gente tinha todo o cabelão meio compridão, meio parecido, assim, porque a Nete ditava muito a moda, assim, ela trabalhava muito com isso, com estética, com moda, sempre tudo muito inovador ali no Fênix. E ali foi que eu comecei a fazer aula de jazz. Eu conheci a Laura já, porque ela era da escola do Seu Rola, e a Regina, irmã da Laura, né, que a gente chama Tia Zica, que é a Tia Zica do coração, que ela trabalhava muito com a Cris Fragoso, então eu já conhecia a Laura de antes, assim, o Seu Rola e a escola do Seu Rola, que foi uma escola também muito importante em Porto Alegre. Então, eu faço um pouco parte, assim, de uma história de Porto Alegre, vamos dizer assim, porque eu fiz aula com a Dona Tony, né? Eu conheci a Dona Lia Bachemeyer, que foram as precursoras, então a gente participou um pouco desse movimento, eu participei um pouco desse movimento de transformação, né, da dança em Porto Alegre, no sentido de sair daquela questão do balé e ir um pouco para essas outras técnicas. E eu, quando me encontrei com essas técnicas, eu me senti muito mais à vontade, porque o meu corpo pertence mais a esse tipo de técnica Graham, que eu fiz aula com a Dona Ceci, jazz, né, enfim, então aí eu fiquei por esse lado, assim, e abandonei um pouco o balé, porque o balé não me pertence muito, assim. Todo mundo fala, né? Até os entrevistados, o jazz é uma dança mais acessível, assim, né? A gente vem daquele padrão do balé clássico que precisa ter um corpo. Hoje em dia já é diferente, né? Todo mundo pode dançar o balé, já caiu um pouco por terra isso. Mas lá na minha época eu tinha que ser muito magrinha, eu tinha que ter aquele pé lindo, eu tinha que fazer muita aula. Aí quando a gente conhece o jazz, que tem algumas linhas do balé que a gente gosta de fazer, e é mais solto, é mais vibrante, é mais acessível, tu até se acha boa, né? Fazendo, que no balé te deprecia, daí tu vai lá numa aula de jazz e consegue levantar as pernas, consegue fazer pirueta, consegue tudo de um jeito mais... Ele te aconchega mais, parece, o jazz, né? Pra quem vem do balé, né? Sim. Que eu acho que a gente vem de uma época que, assim, o ensino do balé era muito rigoroso, né? Era uma época, assim, que era tudo muito
assim, ou era, né? Então, daí o jazz acabou que nos traz para esse, na época mais tradicional, a gente acabou encontrando essa forma de se mover um pouco mais espontânea, ou que, como tu diz mesmo, acho que também o jazz não é qualquer coisa, não é fazer qualquer coisa, e até um caráter importante da gente pensar assim, porque as pessoas, às vezes, quando elas não sabem o que elas estão ensinando, elas dizem que estão ensinando jazz também. Eu acho que o jazz acabou que virou assim meio qualquer coisa, né? As pessoas também não. Ele se constituiu como uma técnica, se constituiu como uma área de estudo, e por isso que tu quis também fazer o teu TCC, né? Tu quiseste fazer o TCC, porque existem pessoas que são referências, pessoas que estudam o jazz, não é qualquer pessoa que pode sair fazendo jazz, né? E até um dado depois posterior de algumas outras pesquisas que eu fiz sobre o jazz, que ele é uma das danças que mais lesiona. Existe um dado de pesquisas feitas sobre lesão no Brasil, que teve uma menina de São Paulo que fez um questionário que aplicou para vários tipos de estilo de dança, né? E o jazz lesiona mais no Brasil do que o balé. Porque muitas vezes é isso, né, Carol? Acaba que o corpo não está preparado e sai fazendo qualquer coisa e acha que o jazz é libertador, é isso, é aquilo, né? Então também tem que cuidar um pouco isso. Mas assim, é um outro tipo de linguagem, né? Um outro tipo de estética, um outro tipo de movimento que traz também elementos de outras danças e que acaba permitindo talvez uma identificação maior do que a técnica do balé, que ela é uma técnica que tem uma estrutura diferente do jazz como técnica, né? E como também contemporâneo, como moderno, enfim, ou a dança de salão. Pois é. Eu sou bem cri-cri, né? Acho que a educação física me deixou mais ainda assim com essa coisa da lesão, né? Até na minha especialização depois eu acabei criando um programa de ensino para o jazz, aliando com a preparação física, justamente por causa dessa função aí de lesão, porque todo mundo acha que jazz dá para sair dando jazz, né? E acaba que ele tem movimentos, às vezes, muito bruscos que tu precisa estar super condicionado para fazer, né? Então é isso. Daí acaba que tu ficou... A gente estava falando da segunda geração, que tem a Sucum Transforma, que eu disse antes. Tomara que ela esteja aí assistindo. Que era uma coisa, assim... Daí veio os festivais de dança, que é outro tema do meu estudo, que além das precursoras, trouxeram gente de fora para fazer aula... Começaram a incorporar o jazz aqui em Porto Alegre, começaram os festivais de dança, né? E com os festivais de dança aqui em Porto Alegre, começaram a vir os professores que eram os nomes do Brasil na época, a dar aula aqui. Aí vem a minha época, que eu comecei a fazer aula, assim, em cursos livres. E aí vem a Su, que a gente estava falando de festival, eu me lembro, eu pequena, indo espiar o jazz da Su, que era e se transforma, quando anunciavam, transforma, gente, era assim, as pessoas aplaudindo de pé. Era uma coisa louca, assim, né? Então, eu quero Transforma e o Fênix com a Nete com o Edson, né? Que eram dois grupos que, nossa, revolucionaram a cena aí, acho que popularizaram o jazz, né? Eu conheci o jazz, o primeiro momento, com esses dois grupos que me tiraram meus olhos do balé para essa dança incrível que as pessoas faziam. Meu Deus, era muito, muito legal dançar aquilo. Então, que essa então aponta a segunda geração, né, do nosso trabalho. Aí vem uma terceira geração, que é 1990. O boom, na verdade, do jazz aqui em Porto Alegre se deu lá nos anos 80, né, com esses grupos que, pelos nossos dados, com esses grupos inovadores aí que entraram. E aí lá em 1990 vem a terceira geração, que é o Aldo Gonçalves, com o grupo Essência, né? Ele não tá aí, ó. Primeiro grupo de jazz dance, diz a Su, o Transforma. Muito legal. Aí veio o Aldo com Essência e uma outra cara, né? Daí todo mundo já começou a fazer aula com Roseli, de São Paulo, musa inspiradora, né, do jazz, o Caio Nunes, aí aqui eles citaram a Carlota, o Telmo Gomes na época, né? O Telmo trabalhava bastante com a Lenita, eu acho, na época, né? A Lenita trazia os coreógrafos de fora para coreografar os seus grupos, né?
Então foi Sim. um ano bem que trouxe os festivais para cá, que deu uma mudadinha de novo no cenário da dança jazz, né? Eu acho que. Carol, tô aí pra ti ou tô trancada? Tá aqui para mim, Tô tá aqui aí, para tô mim. aí, tá. Então, assim, eu, por exemplo, o Fênix, quando eu entrei em 88, né, a gente ainda não tava muito 100% em vibe de jazz, assim, de se apresentar com jazz. A gente começou a dançar jazz lá por 1990, que a gente dançava jazz em 91, foi quando a gente começou, 91. Depois, 92, eu saí do Fênix, eu fui morar fora do Brasil. Mas 91 a gente dançava em bares, a gente dançava em bares de Porto Alegre. A gente começou a fazer espetáculos em palcos, Carol, que era 2x2, 3x3, a gente botava Meu Deus. oito pessoas dentro de um palco de 3x3, sabe? A gente participava muito em desfile, a gente fazia muita. Era no chão, na chuva, no cimento e na calçada, assim, era na beira da praia, era em festa de veleiros, era em abertura de desfile, era em bar, que era o Porto de Elis, que era um bar que era ali perto do barranco, era no Ocidente, era em muitos lugares. A gente dançava assim, né, de top, top sutiã, né, e uma sainha jeans, assim, até depois, esses dias o Edson andou colocando algumas coreografias nossas antigas de jazz no YouTube. Tá no YouTube do Edson, algumas Ah, coreografias de jazz do Fênix, que tá muito legal, assim, de ver, porque esses dias eu tava pesquisando vídeos no YouTube e eu comecei a ver aqueles vídeos, assim, do Fênix e foi muito legal, assim, sabe? Rever, assim, eu nem me reconhecia, eu nem sabia quem eu era, porque a gente era tão parecida, todo mundo com cabelo comprido e todo mundo não sei o que, sabe? Então foi bem legal, assim, ele transpôs alguns vídeos ali de jazzão mesmo que a gente fazia, e a gente era conhecido por essa coisa do carão, do bate-cabeça, a gente girava. Tem um solo da NET que eu mandei um vídeo pra ela. Eu disse, a NET, quantas vezes tu rodava a tua cabeça, pelo amor de Deus? Ela rodava aquela cabeça dela, que eu não sei quantas vezes ela fazia aquele negócio, sabe? Né? Mas aqui a gente acaba misturando muito e acaba trazendo vários elementos e criando aquele traço do próprio coreógrafo, vamos dizer assim, sim. né? E quando eu vejo as tuas coreografias, eu sei que é uma coreografia da Carol Dalmolin, porque tem um traço teu de forma de construção e de movimento que é teu, né? Quando eu vejo lá a Nete Lubisco, eu consigo ver o traço da Nete Lubisco, né? Eu vi que a Carol Dani agora entrou também, representante aí da geração atual do jazz, né? Então, eu acho assim que aqui a gente acabou que no final dos anos 90, com festivais, com a vinda assim desses professores, Roseli, Carlota, eu fiz aula com elas também, né? Então, assim, a gente tem esse jazz assim já um pouco mais estruturado, né? Aham. A NET é muito à frente do tempo, diz a Carol. E aí, bom, e aí vem essa época, daí É. eu volto a dizer que esse trabalho eu fiz no ano de 2008, que eu comecei essa pesquisa, né? Depois o artigo eu tenho aqui que foi de 2013, quando a gente revisitou esse meu estudo, a gente já está em 2020. Então a gente acabou ali em 3 gerações, né? Uma da Eneida, da Suzette, a segunda da Anete, do Edson. Aí veio uma terceira geração, que foi o Aldo com Essência. E aí vem uma outra geração que traz o Aldo, eu e a Fernanda Sassenheim, né? Mas isso lá em 2008, né? Olha quanta história tem ainda depois, né? Tem muita gente que passou por nós como professores que está aí no mercado hoje em dia, né? Então, até o nosso estudo, a gente tem esse pessoal aí, né? Geralmente, vem os alunos, a geração dos alunos do Aldo, a geração dos alunos... A gente vai continuando, né, a história.
Uhum. A Carol, por exemplo, que tá aí, a Carol Dani fez aula com a Chemali, né? Com a Leila, com a Márcia Chemali, que também era aquilo que a gente tinha dito, de que elas trouxeram muitos professores, fizeram aula de jazz também fora de Porto Alegre e começaram a introduzir o jazz dentro da escola Chemali, né? Que legal. E aí, a escola Chemali teve isso. Uhum. Eu não conhecia a história da Carol, que hoje em dia também está super na cena, né, atuante no jazz. E eu não sabia a história da onde que ela tinha, da onde que é a base dela, que ela tinha vindo. Eu sei que fez aula com a NET também, né? Mas eu não sabia que era ali Sim. da época da Chemari. Sim, sim, porque o Aldo, por exemplo, ele começou a dançar mais velho, né? Assim, ele foi aluno da Suzana e ele foi meu colega de faculdade, né? Ele começou a dançar na faculdade de Educação Física com a professora Morgada Cunha, que nos dava aula. Então, ele começou a dançar mesmo, a se descobrir como bailarino mais nessa época, né? Então, aí ele começou a se, vamos dizer assim, fortalecer, né? Foi colega da Carol também no Transforma, que a Carol dançou no Transforma, porque a Carol Dani, ela foi cria da Chemari do balé, depois ela começou a ir pro jazz, depois ela fez aula com a NET, né? Dançou com a NET, a gente já dançou coreografias juntas, eu e a Carol. Então, assim, essa geração de vocês que hoje está aí ainda forte no jazz, né? Que foi isso, começou a fazer aula com quem, né? Alguns já deixaram de dar aula, Eneida não dá mais aula, Suzete não dá mais aula, né? Mas aí, assim, a gente tem aí a NET, o Edson foi para essa questão da terceira idade, que ele tá muito forte com a terceira idade, né? Mas ele faz com elas, assim, Carol, o que ele fazia conosco no Fênix. Elas, assim, ele faz horrores, elas abrem espacato e chutam gabatubã, então ele é super interessante, assim, o trabalho que ele faz com elas, assim, que é muito legal também de conhecer. E a Su, que tá aí, a Laura Nikolaevski, que tem a filha dela, Natália. Então, assim, né, o Ballet Gutierrez, eu acho que é citado também no teu trabalho como É um isso que eu ia. local, né? Tem gente, que atualmente os nomes citados por todos foi Aldo, Fernando e Carol, tá? Mas tem uns que continuam lá desde os precursores sendo citados, tipo a Suzana Dávila, a Laura, tem a Bel Viladino, que ficou um tempão aí com o Laboratório da Dança, né? Fazendo um baita trabalho aí na área da dança jazz. A Teté Furtado também, né? Que foram nomes citados. E que a NET também continua até hoje fazendo parte da história. E o Ballet Lenita Ruschel, que na época dos nossos estudos, eles traziam somente professores de fora, né? Acho que a Laura tá aí, pode nos corrigir qualquer coisa. Mas hoje em dia tem o Igor que dá aula lá e tá fazendo um trabalho muito legal com os menores, né? Acho que o grupo adulto continua sendo os contratados, mas com os menores o Igor tá fazendo um trabalho super legal. E o Igor veio do Aldo e assim foi indo. Ó, a Laura tá dizendo que eu tô certa. Sim, sim, sim. Ela Tu tá muito mais por dentro dessa nova geração e eu vi que alguém colocou aqui que a gente teria que continuar esse artigo, né, fazendo pesquisas aí. Né, Pro? Mas é isso, né? Tem que ter pessoas que queiram, né, Carol? Esse trabalho ele não teria saído se tu não tivesse me procurado, se tu não tivesse me convidado, né? Tu disseste aí no início da live que eu faço parte dessa questão do jazz, mas assim, eu nunca fui uma coreógrafa de jazz, eu nunca fui uma professora de jazz, eu sempre fui uma pessoa que dançou jazz, né? E danço com a NET há muitos anos. Eu conheci a NET quando eu tinha 18, e depois eu fiquei dançando com ela por muitos anos. Ela agora até parece que vai começar algumas aulas online na pandemia. Eu estou ministrando uma disciplina de jazz na URGS para os alunos da graduação. Eu vi que o Cauê está aí, que ele está fazendo essa disciplina. Ele me lembrou desse artigo que eu podia falar contigo. Ele me disse, prof, tu tá lá
abriram a minha cadeira de jazz e tá lá o teu artigo bem grande, o teu nome. Eu, que legal. Sim, sim, porque a gente acabou pegando essa disciplina, eu e a Fafá, que tu sabe que tu foste Sim, aluna dela quando tu era pequena, né? Que a gente começava a dar aula muito cedo, né, Carol? A gente começava a dar aula com 15 anos, então a gente tem as alunas que a gente foi nossos alunos, a gente era muito, muito jovem. A gente não sabe se orgulha disso ou não, mas a gente começava a dar aula muito cedo. E a Fafá, então, também lá da Cris Futuro, né? Era outra época, a gente não É, acesso, não tinha nem. Eu me lembro que quando eu cursei, quando eu escolhi fazer educação física, que eu já tinha quase acabado a publicidade, senti necessidade, já dando aula, de fazer um curso acadêmico que me explicasse mais sobre o corpo humano, sobre as didáticas, sobre a psicologia, tudo que a gente aprende, né, na faculdade. Não existia faculdade de dança na URGS ainda. Eu queria fazer a faculdade de dança, só que eu não tive opção. Então, é uma coisa recente, não é? Lá quando vocês eram mais novas, não tinha nem o que ser feito, né? a gente até tinha, porque a Lu Paludo, que tá aqui na live conosco, estudou, saiu do interior do Rio Grande do Sul e foi estudar em Curitiba, mas a gente tinha que ir para Curitiba, a gente tinha que ir para Bahia, às vezes a gente não queria ir para tão longe, né, Carol? E aí agora, claro, as pessoas têm mais opções de fazer a graduação aqui em Porto Alegre. Mas a Fafá e eu, a gente está dando essa disciplina e a gente tá, com a pandemia, começamos a disciplina com uma live da NET, por isso que eu te falei da disciplina. Ela veio, ela contou um pouco da história dela e foi legal, assim, os alunos conhecerem um pouco ela mesma contando como que ela começou a dançar e tal. E depois a gente logo já colocou o artigo, o teu artigo para eles fazerem um questionário, responderem, lerem um artigo. E agora também a gente chamou essa nova geração, vamos dizer assim, a Dani César, que está no Gira, né? Que essa geração assim que já é formada em dança, que já está assim, né, numa outra geração. A Carol Dani vai estar na disciplina também, e tu também vai estar na disciplina conosco, mas vai ser uma aula que eu coloquei a tua entrevista com o Rubielson. Porque eu gostei muito da tua entrevista com ele, então tu vai estar na disciplina conosco através deles assistirem a tua conversa, a tua entrevista com o Rubielson, né? Porque tem algumas aulas que a gente faz síncronas, outras a gente faz assíncronas, então a gente está botando material e falando um pouco assim dessas pessoas que são também uma referência, gerações de jazz, né? Enfim, estilos de jazz. E a Bel Viladino é uma pessoa também muito legal de falar do nome dela, porque ela hoje está fazendo um trabalho também em escola, né? Em escola, em currículo, ela é professora de escola, não só de academia, mas ela dá aula em escolas, em EPDs, né? Que são escolas preparatórias. Então a Bel tem um trabalho muito legal também, assim, muito sério, muito estudiosa, né? Então acho que assim, as pessoas que acabam virando referência, elas têm isso, né, Carol? Elas estudam muito, elas pesquisam, né? Seja na academia ou fora da academia. Academia que eu digo, seja na universidade ou fora da universidade, elas fazem uma pesquisa, né, de movimento, de estudo, de leitura. Então, isso que é importante também de falar aí para quem está nos assistindo. Que estamos com uma audiência top aqui, só gente legal nos vendo. Em todo mundo. Eu disse, gente, eu vou falar de vocês têm que estar aqui. E aí tá aí, ó, o Mauri, que também trabalha nessa geração mais nova, a Dani, que não é de Porto Alegre, né? No fim, a gente falou só de Porto Alegre, a Dani Schoroeder, que também tem um trabalho super consistente, é fisioterapeuta e se preocupa com essa questão do corpo. Eu vejo o trabalho dela super focado. E que são as pessoas que se destacam, né? Quem realmente... É bom a gente trazer isso para quem realmente, quem estuda, que acaba se destacando aí. Tu, melhor do que ninguém, eu sou apaixonada pela faculdade de educação física. Foi um marco na minha vida, foi assim, ó, o divisor de águas, a Carol antigamente e depois que entrou na faculdade. Porque eu achei que ia ser um horror. Eu achei que eu só ia jogar vôlei, futebol, joguei bastante vôlei e futebol. Mas o que me trouxe de experiência, de respaldo para dar aula, foi uma coisa incrível. E eu imagino que a da dança também, né? Então a gente é aí duas pessoas que levantam a bandeira aí acadêmica, né? Então,
deixar essa sementinha aí para quem está assistindo também, a importância do estudo dentro e fora da aula, da sala de aula, diz o Bruno Manganelli aí. Sim, sim, sim. Né, prof? Carol, não sei se tem mais alguma coisa que a gente ia falar, que a gente tinha combinado. Olha, eu já, das nossas conclusões, tudo do artigo, a gente já falou tudo aqui. Eu só queria perguntar, até para quem aí está participando, vai ser legal, já que eles estão participando um monte, né? O que faz o jazz ser tão especial para as pessoas e por que elas optam pela dança jazz? Então, eu queria saber, a gente acabou falando isso, eu ia acabar com isso, com essa pergunta para ti, a gente acabou falando disso lá antes, né? Que as duas vieram do balé, as duas têm aquela coisa que não tem o corpo da bailarina magrinha e super pesão, né? Então eu queria perguntar se tem mais alguma coisa para acrescentar, senão eu vou deixar aí para o pessoal responder o que faz o jazz ser tão especial e por que optaram por dançar a dança jazz. Carol, eu queria dizer uma coisa que tá rolando muito essa coisa de sempre estudar, sempre se aperfeiçoar, né? E eu acho que uma questão importante que aconteceu com o jazz, que eu anotei aqui nas minhas anotações, foi a importância do que a gente chama de cursos livres, né? Se não fossem esses cursos livres, se não fossem essa questão assim das pessoas fazerem os workshops, de fazerem aulas em festivais, né, de terem saído para estudar em outros lugares. Então, eu acho que isso foi uma coisa muito importante para o jazz, né? E hoje em dia a gente também já pode ter acesso, né? Com a questão da universidade, do cursos de dança, que hoje em dia aumentaram muito. Então, sim, essa questão de juntar a prática com a teoria, né? O quanto é importante isso, né? Só para fechar, assim, esse assunto que tá ali. E agora o pessoal tá colocando muito ali que o jazz é democrático, que o jazz tem muitos comentários aqui, né? Sobre essa questão de apaixonante e tal. E eu coloquei algumas palavras aqui que as pessoas definiram no artigo, né? Que seria essa versatilidade do jazz. Que o jazz tem uma versatilidade maior, talvez, até mesmo pensando biomecanicamente em planos de movimento, né? O jazz tem mais movimentos ondulados, tem mais movimentos que tu consegue mexer teu corpo em mais dimensões. Muitas vezes o balé ele é muito assim, flexão, extensão, lateral, uma coisa mais, né? Os movimentos de braço, que se bem que o balé também já se contemporaneizou, vamos dizer assim, né? Mas o jazz eles usaram essa palavra versátil, usaram essa palavra emocionante, né? Vibrante, sensual, essa questão de trazer um pouco mais essa contemporaneidade do corpo, né? Então, eu acho que o jazz, as pessoas acabam se apaixonando, mas que também é isso, né? Pensar que ele não é tudo, que ele não é qualquer coisa, não é só sair fazendo rebolação e jogando perna para cima e se atirando no chão, que existe, né, uma técnica que tem que aprender a dançar de jazz, mas que acaba trazendo essa questão, assim, talvez um pouco mais de que o brasileiro se identifique com essa questão desse movimento mais sensual, mais ondulado, mais assimétrico, porque o jazz tem todas essas características, né? Que daí tem artigos que falam sobre isso. Também a Mônica Dantas publicou um artigo sobre a questão da criação no jazz, que está nessa mesma revista que a gente publicou, que é muito legal, né? Junto com a Carol Kummer, que a Carol Kummer não é de Porto Alegre, mas é uma professora que fez a especialização lá da dança da PUC, né? Então, assim... O trabalho é referência também nos nossos, né? Sim, sim. E o pessoal tá falando isso, que pesquisar, estudar, entender, né? Talvez seja legal também de fazer uma pesquisa, né? Por que as pessoas escolhem fazer o jazz? Por que elas gostam do jazz? O que motiva elas a dançar jazz, né? Mas, enfim, talvez tu também possa completar muito mais do que eu, porque tu tem muitas alunas e elas devem te relatar. Eu tô te dizendo assim, o meu corpo eu não sou uma bailarina, assim, de um jazzão muito... É o jazz da net, assim, um jazz contemporâneo, um jazz moderno, talvez. Eu acho que a linguagem da net eu defino como um jazz moderno,
E eu acho que o meu corpo encaixa bem, assim. Eu não sei se encaixaria. Ondas de braço ela faz, né? É uma característica. Eu não sei se encaixaria em tudo que é jazz, assim, né? Não sei se... Eu já fiz aula com alguns lugares aí que eu fui e que eu curto, mas foi com esse jazz, assim, que eu classificaria, que eu me identifico mais, que é esse jazz moderno, jazz contemporâneo, assim, dentro da perspectiva da NET. Mas se tu quiser falar alguma coisa aí também, o pessoal tá empolgado aí no chat. Não, eu acho que também o jazz para mim foi, eu já ouvi ali um monte de gente falar que foi libertador, né? Eu conheci o jazz, eu fazia o balé desde os 3 anos de idade, fui conhecer o jazz, eu acho que eu já tinha 20 e nunca nem tinha experimentado, uma dura fazendo, não sabia fazer nada, é ridículo. Se tu ver meus vídeos dançando jazz no começo, é ridículo. Mas é uma dança libertadora, assim, que tu consegue realmente te mexer pelo que tu é, não por uma regra, um padrãozinho que te colocaram, né? E dentro disso, tu falou ali das linhas, né? Cada um tem uma linha. Eu não tenho muito essa linha, na verdade, as minhas alunas fazem, eu tento trazer para elas várias informações do jazz. Por exemplo, eu não sou muito de dar o jazz lírico, eu não consigo dar, não é minha praia, mas eu acho importante elas terem, sabe? Elas fazerem uma sequência, elas estudarem esse tipo de movimento. Então, eu costumo trazer nas minhas aulas, as minhas aulas são estruturadas de uma maneira que é quase sempre igual, mas que eu vario os estímulos em tudo, tanto na parte física como nessa parte aí da dança, para elas, de sequências, para elas conseguirem mexer mais, saber conhecer outros estilos que não só o que a Carol Dalmolin gosta de fazer, né? E daí para palco eu já levo outra coisa, daí é outra questão, que daí vem uma coisa muito mais contemporânea também. Então é isso, eu acho que o bichinho aí do jazz mordeu todo mundo, quem tá aí comigo, minhas alunas aí estão falando aí super atuantes. Então, ó, estão dizendo, ó, eu vindo do lírico e chegando no estúdio da Carol com uma cara. Eu sou péssima no lírico, a linha eu tenho que estudar para poder dar um oitinho para eles. Apesar de eu ter vindo do balé. E agora, Carol, eu me lembrei também do artigo, né, do TCC da Bel Komerovsky, que foi com o teu trabalho, né, que ela acabou medindo o aumento de força, de flexibilidade, de força da tua aula de bailarinas do teu estúdio, né? E ele está publicado também em inglês, e o quanto o teu trabalho também traz esse aumento por esse teu conhecimento técnico. A gente teve um resultado super positivo de aumento de força e flexibilidade, que tu começasse a falar da tua aula, e então a gente já tem algumas coisas assim publicadas no Jazz. E sim, as pessoas têm que querer. Eu vi que tem alunos meus aí que estão aí assistindo, fazendo no seu TCC trabalho sobre jazz, né? Entender como que o jazz funciona e continuar falando da história, e continuar falando dos efeitos do jazz no corpo das pessoas, ou da motivação, ou de uma forma mais qualitativa ou quantitativa, enfim, na pesquisa. Mas a gente tá lá para isso, né? E aí depois tu pode até botar os links aí do artigo para o pessoal poder ler na íntegra. Vou colocar. Né? Porque o teu é em português e ele tá aberto, ele tá open access, que a gente chama, né? Mas o da Bel é em inglês. E sim, a Carol Dani com a monografia dela. Infelizmente as monografias, eu sei que a gente tá com o tempo contado aqui, quase acabando, mas as monografias lá da especialização da PUC, que foi um lugar muito importante, que muitos produziram trabalhos, né? A Carol Dani fez o trabalho dela no jazz, tu fizeste o teu trabalho no jazz, outras pessoas fizeram um trabalho no jazz. Eles não ficaram guardados, eles não estão guardados em lugar nenhum. No tempo da Carol, era tudo impresso, a gente tinha um CD, e ele não ficava na biblioteca da PUC. Eu não sei se depois isso mudou, né? E eu guardei, sério, Carol, eu guardei esses trabalhos, alguns eu guardei com muito carinho, mas em determinado momento da minha vida, eu tive que botar tudo fora. Então, assim, hoje, se a pessoa quiser falar com alguém que produziu algum trabalho lá da PUC, tem que falar com o autor do trabalho, porque eu não tenho mais. Eu fui distribuindo, eu tinha em torno de... Bom, eu tive 7 edições, foram 5, 6 edições de especialização que eu coordenei, era muito trabalho. E era muito papel... muito papel para guardar.
não tinha lugar mais para guardar, né? Quando eu trabalhei lá na PUC, eu guardava lá, depois eu fui para a URGS, não dava mais. Então, assim, não ficou guardado isso. Então, assim, se alguém quer saber do trabalho da Carol Dani, tem que falar com a Carol Dani. Se alguém quer saber da Carol da Molin, tem que falar com a Carol da Molin, né? A sorte é que a gente publicou, né, o teu trabalho. Então, as pessoas podem ver numa revista, né? Diferente do que só uma monografia. Ah, então tá. Vamos ir atrás aí, vamos ver se a gente se une aí, ó, a Carol Dani. Quem mais? A Bel, vou ir atrás dela para ver se a gente consegue. Carol, mas tu tem que ter, né? A Carol Dani deve ter aí o trabalho dela, na casa dela, as pessoas têm que ter. Eu acho que eu tenho no computador o trabalho dela, porque a gente usou também. E teve uma outra menina, Carol, era também Carol, que a gente. Carol de Jesus, agora eu não vou me lembrar do nome. Sim, a Carol Kummer de Jesus. Também tinha bastante coisa relacionada, né? Sim, sim. Tiveram, acho que mais de 10 trabalhos lá. Mais de 10 trabalhos no pós da dança, no tempo que eu tava. Depois tu vieste depois, né? Já com a coordenação do Luiz Felipe. Mas a gente tá aí, né? Ali na dança da URGS não é muita gente que pesquisa no jazz, não. A gente teve só 2 alunos até hoje que fizeram TCCs em jazz, mas temos que ir tocando, né, Carol? Isso aí. Prof, eu te agradeço imensamente. Adorei falar contigo, além de te rever, né? Que fazia um tempão que eu não te via. Sim. Tá sobre essa... Porque foi um projeto, a gente ficou muito tempo juntas. Então, eu tava com saudade mesmo. Muito obrigada por tudo. Sim, sim. Obrigada, Carol. Adorei a live. Obrigada a todo mundo que veio, né? E a Su tá falando do projeto Poa Jazz também, outros projetos tão legais aí. Tem que ter mais lives sobre isso. Convidar todo mundo para fazer live. Então vamos fazer. Muito obrigada por tudo. Espero que a gente tenha contribuído aí um pouquinho sobre a história do jazz em Porto Alegre, que era tão escassa, né? E que a gente veio resgatar para vocês conhecerem um pouco quem não conhecia. E quem conhece e fez parte, reviver aí com a gente esses momentos tão especiais. Então, obrigada aí para todo mundo que fez parte. Beijo, prof. Obrigada, Carol. Saudade, beijo. Fica bem, fica todo mundo bem. Obrigada. Tchau, tchau.